povo de Deus é o quê? Se preparar para os eventos futuros, que logo virá sobre eles com força esmagadora. Então esse é o papel do povo de Deus hoje, se preparar para o que virá em breve com esmagadora surpresa. E Deus antecipadamente Ele mostra para o seu povo, para que não venhamos ser surpreendidos. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Olha só o que o pastor vai falar, o pastor Tim. Observe o que o pastor Tim vai dizer. Veremos até o final da palestra se ele está correto no que diz. Observe. Seria esse o tempo de sairmos das grandes cidades como adventistas? Creio que não. Se nós saíssemos hoje, as cidades seriam abandonadas e a missão de pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo não ocorreria. No livro Eventos Finais, ela dá algumas orientações muito interessantes. Fala da depravação das cidades e várias outras coisas, mas ela também diz que quando a lei dominical nacional for imposta nos Estados Unidos, este é o sinal para abandonarmos as grandes cidades. O decreto de morte para abandonarmos as pequenas cidades. Então, o tempo ainda não chegou, chegará. Enquanto esse tempo não chegar, como adventistas devemos influenciar o máximo possível no cumprimento da missão nas grandes cidades e em todas as cidades e aldeias desse mundo. Afinal de contas, o mundo deve ser evangelizado em nossa geração e não podemos simplesmente abandonar as cidades e a missão que temos a cumprir nelas por nossa conveniência pessoal. Então nós vimos aí que o pastor Tim, se prestou atenção ao que ele falou, que ainda não é tempo de sair das cidades, que o tempo é só quando vier o decreto dominical, e nós precisamos ficar nas cidades para evangelizar as cidades. A pergunta é, será que o pastor Tim ele é PhD, é doutor em teologia? Agora a pergunta é, será que o pastor Tim está correto de acordo com a Bíblia e os testemunhos? Nós vamos ver hoje aqui até o final se o pastor Tim está correto. E no livro Palavra de Jesus, ela diz: as verdades para esses últimos tempos não se acham com as autoridades eclesiásticas. Vou repetir. As verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiadamente instruídos, nem sábios demais para aqui na palavra de Deus. Palavra de Jesus, página 79. Então ela está dizendo que as verdades especiais para esses últimos dias não se encontram, irmãos, com as autoridades eclesiásticas, mas com homens humildes. E nós vamos ver que realmente o pastor Tim, ele está fora de órbita até o final da mensagem. Então devemos sair da cidade só quando sair o decreto dominical? Ou devemos sair antes do decreto sair? Prepara. O pastor Tim diz que somente quando vier o decreto dominical. Nesta questão crucial, não somos nós que determinamos o que é certo, mas a palavra de Deus e o Espírito de profecia. Então, quem é que determina? São os eclesiásticos? Não. Nós vamos ver que é a palavra de Deus e os testemunhos. Muitos adventistas apontam para a seguinte declaração de Ellen White como prova de que ainda não é hora de sair das cidades. Essa declaração dela aqui, ó. Quem pode ler? Mas assim. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se reclamar para si, assumir. Nossa nação, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, baseado nesse texto, que o pastor Tim está baseado nesse texto, e vários adventistas também. Mais para frente nós vamos analisar esse texto. Essa declaração de Ellen White que acabamos de ver se refere a uma profecia de Jesus
que está escrito em Lucas. Mas quando vides Jerusalém cercada de exército, sabei que está o quê? Próximo à sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Essa foi profecia de Jesus a respeito de que o povo de Deus deveria sair das cidades, tanto para Jerusalém como para nós hoje. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quando os exércitos romanos cercavam uma cidade, eles plantavam em solo as suas bandeiras com seus deuses. Essas bandeiras eram fixadas em torno das muralhas da cidade, conhecida como lugar santo. Portanto, esse é o mesmo evento encontrado no livro de Mateus, que também diz: quando vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Então Jesus deixou claro: quando vides que a abominação da desolação estiver onde? No lugar santo. E ele diz que ele entende. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem lá na cidade deveriam sair. E quem estivesse lá no campo, deveria ficar lá, não deveria vir para a cidade. Então guarde em mente todas as informações que Jesus falou. Nós estamos vendo ali os estandartes romanos, dos seus deuses. Eles vinham com as suas bandeiras e eles fincavam, quando eles iam conquistar a cidade, eles fincavam, cercavam a cidade e fincavam essas bandeiras desses deuses ao redor da cidade. Tá? Eles fincavam seus estandartes ao redor da cidade e isso constituía a abominação da desolação no lugar santo. Eles ficavam em pé com uma ameaça de destruição iminente. As palavras de Jesus em Lucas 21:20 realmente capturam essa ideia. Saber então que está próxima à desolação. Então, eles vinham e ficavam suas bandeiras com seus deuses ao redor da cidade. E isso era a abominação da desolação. Nós vamos ver Eliot explicar isso aqui. Tá? Havia uma área fora dos muros de Jerusalém que era designada como lugar santo. Presta atenção nessa declaração de Eliot. Quando os símbolos idolátricos que nós vimos, as bandeiras dos romanos, fossem erguidos em lugar santo, o qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Então, prestou atenção aqui, ele está deixando claro que o lugar santo qual que é? Ia um pouco além dos muros da cidade. Ou seja, onde está a cidade, os muros. Um pouquinho afastado dos muros, eles ficavam as bandeiras. Então, isso era a abominação da desolação no lugar santo. Aí está os símbolos idolátricos dos romanos. Então, para deixar claro para os irmãos, então vou repetir: os símbolos idolátricos dos romanos, quando fossem erguidos em lugar santo, o qual que ele está reparando em lugar santo, ia um pouco além dos muros da cidade. Depois vamos pegar? Sim. Lugar santo era uma área fora dos muros de Jerusalém, quando os símbolos idolátricos fossem erguidos em lugar santo. Tá? Deveriam fugir. Essa era quando o exército colocasse as bandeiras ao redor, era o sinal para o povo de Deus que estava em Jerusalém fugir para o campo. Então, repetindo de novo aqui, para ficar bem claro para os irmãos. Então, eles fincavam as bandeiras ao redor da cidade e isso constituía a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Agora, observe a comparação que Eliot faz deste evento e como ela faz a aplicação para o nosso tempo. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se, reclamar para si, assumir nossa nação, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as cidades, passo preparatório para saídas menores, para lares retirados, em lugares solitários entre as montanhas. Na opinião dos irmãos, Eliot está falando quando aqui para sair
das cidades? Segundo os irmãos entenderam esse texto aqui. Nós vamos analisar parte por parte, né? Porque ele está falando como o centro de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal para eles fugir, hoje, ou arrogar-se. O que é arrogar-se? Arrogar é reclamar para si e assumir. Quando os Estados Unidos assumissem, está falando aqui, ó, o poder para decretar o domínio, então seria o quê? Então, tempo. Com base nessa declaração, como eu falei, muitos dizem que não devemos deixar cidades agora, mas só quando a lei dominical for aprovada oficialmente. No entanto, um estudo cuidadoso das frases usadas por Ellen White e comparando com outros escritos dela, revela uma conclusão totalmente diferente. Vamos analisar esse texto usando o seguinte princípio, para chegar ao entendimento correto. Para nós chegarmos ao entendimento correto do Espírito de Profecia, temos que seguir esse princípio. O princípio é esse aqui, ó. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como o texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. O que a Leonardo está dizendo? Para nós entendermos os escritos dela, eu tenho que pegar o texto dela e comparar com outro texto para mim entender o que ela está explicando. A Bíblia também é a mesma coisa, então podemos seguir este princípio. Vamos analisar a primeira frase. Diz: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus. Vamos analisar essa primeira frase aí. A palavra como. A palavra como indica que o sinal em nossos dias seria igual, certo? Ela está fazendo uma comparação. O sinal da época dos discípulos. O sinal em Jerusalém ocorreu quando os exércitos romanos, sob o general Seste, houve um primeiro cerco pelo general Seste, plantou seus estandartes pagãos no lugar santo, no ano 66. Este cerco durou muito pouco e não destruiu a cidade. Então, essa primeira frase, ela está dizendo o quê? A única coisa que ela está dizendo, ela está comparando o cerco de Jerusalém, aplicando para os nossos dias. Tá? Olha só o que ele diz: depois que os romanos, sob Seste, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava o quê? Dirigindo os acontecimentos para o bem do seu povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Ela está dizendo o seguinte: houve dois cercos em Jerusalém. O primeiro cerco foi pelo general Seste, no ano 66. O general Seste veio com seu exército, fincou as bandeiras ao redor de Jerusalém com seus estandartes, e quando parecia que eles iam atacar a cidade, inesperadamente, ela está dizendo aqui que o que aconteceu? O exército se retirou. Jesus falou: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saber que está próxima. Nós vamos ver que muitas Bíblias falam, já é chegado. Está errada essa tradução. Não é chegado, está próximo. Nós vamos ver que tem uma tradução aí que fala é chegado. Não é chegado ainda, estava próximo, porque demorou 3 anos e meio. Foi no ano 70 que o general Tito cercou, ou o general Tito realmente destruiu a cidade. Então ele está dizendo aqui que Sérgio cercou a cidade e inesperadamente saiu, dando o quê? O povo de Deus, os discípulos, prestar atenção na profecia de Jesus. Eles lembraram, Jesus falou que onde Jerusalém tivesse cercado de exércitos, era o tempo de sair e fugir. Então o que eles fizeram? Todos fugiram da cidade. Quem estava na Judéia foi para os montes, quem estava lá no campo ficou lá, e quem estava na cidade saiu. Herodes fala que nem cristão pereceu-se. O primeiro cerco de Jerusalém foi apenas uma ameaça. O que os exércitos romanos planejavam não se materializou naquele momento. Foi apenas uma ameaça. Ellen White diz que isso foi a providência de Deus para os discípulos obedecer a advertência e fugir. Agora, em 1897, a Ellen White escreveu uma declaração notável, onde ela disse que o cumprimento dessa profecia em nosso tempo já tinha acontecido. Olha o que ela diz: o mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que deveria estar o quê? O sábado do Senhor.
e está andando na pisada do papado. Agora ele diz, por essa razão, que razão? Deles ter, na época dela, se tornado criado um sábado idólatra. Por essa razão vejo a necessidade de um povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, onde possa cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Então o que ela está dizendo aí? Irmão, percebeu? Já deve estar deixando claro que não é um decreto americano. Ela falou, quando os Estados Unidos, isso ocorreu na época dela, os Estados Unidos, olha lá, quando o protestante, quando o mundo protestante, ela está dizendo que o mundo protestante criou, na sua época, o sábado idólatra. Então ela fala, por essa razão veio a necessidade do povo de Deus fugir. Então já estamos vendo que não é no decreto dominical, já era desde a época dela. Vamos continuar. Por que Ellen White apontou o estabelecimento do sábado idólatra como razão para sair das cidades? Porque, durante o século XIX, houve uma ameaça para a imposição de uma lei dominical em todos os Estados Unidos. Um projeto de lei chamado Bill Blair foi introduzido no Congresso americano pelo senador H.W. Blair. Esta foi a primeira tentativa de passar uma lei dominical federal. Como a liderança da Igreja Adventista daquela época rejeitou a mensagem da justiça de Cristo em 1888, daí afrouxaram-se aqueles decretos dominicais estaduais. A intenção do senador Blair não vingou. E a lei de santificação do domingo não saiu a nível federal até os nossos dias. O sextil moderno foi em 1888, o primeiro cerco. Então, o sextil, o primeiro cerco, foi na década de 1888. Ele está falando que eles colocaram o sábado idólatra. E ela fala, já veja a necessidade do povo de Deus sair. Então, a partir de 1888, Deus agora começa a usar Ellen White para dar várias mensagens para o povo de Deus sair da cidade. Porque já está tendo o primeiro cerco. Então, o general Blair, ele lançou um projeto nos Estados Unidos para impor a lei dominical. Só que Jones, ele foi lá, ele discursou no Congresso americano e mostrou o perigo dessa lei e, de repente, a lei parou. A mesma coisa aconteceu com o exército. Estava cercando a cidade, houve uma ameaça e, de repente, o exército se afastou. Em 1888 aconteceu a mesma coisa. Houve uma ameaça, tanto é que vários adventistas foram presos na época. Existem as leis chamadas de leis azuis, nessa época, que eles implantaram, eles iam implantar o domingo, e só que de repente parou. Foi assustado, por quê? A mensagem de 1888 estava surgindo. Quando estava surgindo, Satanás agora queria impor o decreto dominical. Mas como o povo não aceitou a mensagem, foi assustado. Agora a mensagem de 1888 está voltando de novo, e o decreto dominical está para chegar de novo. Assim, ela diz, vamos continuar, assim, o arrogar-se. O que significa o arrogar-se? Meu marido poderia, mas é isso mesmo, né? O arrogar-se significa que assumir. Assumir, dizer que tem o poder para fazer isso. Isso. Eu posso. Isso, então é o seguinte, ela está dizendo assim, que quando os Estados Unidos assumissem o poder, né, para impor o domingo, quando foi que ele assumiu o poder? Quando foi? Estados Unidos? Está dizendo aqui, assim o arrogasse nossa nação, o poder. Ela está dizendo que quando os Estados Unidos assumissem o poder, que era ter poder para impor a lei, Em 88 eles já falaram isso. nós estamos explicando para os irmãos, em 1888 houve o primeiro cerco. Os Estados Unidos assumiu o poder, que ele tinha poder para impor. Ela está dizendo, quando a nossa nação arrogasse, ou seja, assumiu o poder, então seria tempo. Não deve haver, o que é assumir? Assumir o poder. Não deve haver nenhuma tomada do poder por parte do povo escolhido de Deus. Aqueles que obedecem às ordens de Cristo não devem procurar obrigar os outros a obedecer à lei de Jeová. Tomada do poder é o mesmo que tentar obrigar os outros a obedecer, ela vai estar falando. Deu para os irmãos perceberem ali no texto? Ela está dizendo que tomada do poder, ela está dizendo que os Estados Unidos tomassem o poder, ou seja, é o mesmo que tentar obrigar a obedecer. Isso ocorreu na década de 1880. Ela
está dizendo nessa frase que quando os Estados Unidos arrogasse ou assumir o direito de impor a lei dominical, seria advertência para nós. Seria uma advertência para nós. E seria então tempo de deixar as cidades. Nós vamos continuar. Decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Essa outra frase. O que Ellen White queria dizer com as palavras decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal? Ela indica que tal decreto havia começado em seu tempo? Olha o que ela diz. Devemos agora quando que ela escreveu? Em seu tempo. Fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Deixando claro que na época dela houve ameaça para impor a lei dominical. Consertando no livro Conselho aos Escritores, página 64. O decreto impondo o culto deste dia irá sair em todo o mundo, em um grau limitado. Ele já saiu. Percebeu? Você precisa comparar o espírito de profecia com o espírito de profecia. Então ela está deixando claro que o arrogasse já ocorreu na sua época. Em vários lugares o poder civil está falando com a voz do dragão. Assim como o rei pagão falou aos cativos hebreus. Não posso passar para frente se os irmãos ainda não entenderam. Ficou alguém aqui que não entendeu ainda? Ela está deixando claro, devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical, na época dela. E ela diz, em um grau limitado ele já saiu. Limitado. Já saiu. Não foi geral. Não foi geral, exatamente. Ela deixa claro que o sinal tinha saído em sua época. Assim como o primeiro cerco de Jerusalém pelo general Sérgio foi limitado. Assim, em nossos dias, o primeiro cerco em 1888 foi limitado. Não teve pleno desenvolvimento de uma lei dominical nos Estados Unidos. Foi uma ameaça. Aí o que Deus fez? Usou a Ellen White com uma mensagem para o povo de Deus sair das grandes cidades, prazo preparatório para depois sair das pequenas. Está vendo como nós estamos atrasados, irmãos? Vamos ver como nós estamos atrasadíssimos. Será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as cidades. As grandes cidades. É chegado o tempo em que, conforme, ela está dizendo que é chegado o tempo. Quando foi que ela disse isso? Na sua época. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, deve as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Os pais devem procurar um lugar agradável, segundo permita seus recursos. Embora a casa seja pequena, deve, contudo, haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado. É chegado o tempo. Ela disse em 1903. Se o tempo para deixar cidades só será na lei dominical, então não haveria sentido ela ter usado essa palavra, é chegar no tempo. Certo? Saiam o mais depressa possível das grandes cidades. Ela disse em 1900. Para fora das cidades, é a minha mensagem nesse tempo. No tempo dela, irmão. Por isso que nós temos que estudar o Espírito de Profecia e não crer, não ficar dando ouvidos ao que os eclesiásticos, porque as verdades especiais para esse tempo não se encontram com as autoridades eclesiásticas. Guarde bem esse texto. Está certo de que o apelo é para que o povo fixe a residência a quilômetros de distância das cidades. Das grandes cidades. Das grandes cidades. Eles estão exaltando o Vaticano nas conferências, nas revistas, nos livros, e evita publicar livros que possam ofender. Sob o comando do general Sete no ano 66. E a segunda vez foi sob o comando do general Tito no ano 70, que Jerusalém foi totalmente destruída. Então, vou perguntar para os irmãos, quando foi o primeiro cerco? Que ano? 66. Quando foi o segundo? 70. A igreja do Deus vivo e verdadeiro igualmente seria em duas ocasiões distintas também, porque é um paralelo. No ano 66, Sérgio, após ter cercado a cidade, sem qualquer razão aparente, ordenou a retirada do exército. Foi isso, obviamente, a intervenção divina a fim de facilitar a fuga dos cristãos. Agora, presta atenção nessa declaração de Ellen White. Guarde bem essa declaração. Ela está dizendo, vejo a necessidade de apressar-se para ter todas as coisas preparadas para a crise. O que é a crise? Dominical. Agora presta atenção, irmão. Se vem o decreto dominical
Só depois do decreto dominical eu vou ainda sair para comprar terrenos, para preparar a terra. Nós vamos mostrar para os irmãos a foto do nosso vídeo no campo. Nós já estamos há 3 anos, mais de 3 anos, que está lá lutando, comprando terrenos, construindo. Como que vem o decreto dominical? Ela diz que os últimos acontecimentos seriam rápidos. Vem o decreto dominical, só a mandioca demora quase 1 ano para produzir. Aí vem o decreto dominical, eu vou ter que sair para procurar eles a sítio. Entendeu? E ela está dizendo, ó, veja a necessidade de todas as coisas estar preparadas para a crise. Então, a saída não é no decreto. Como que o pastor Tim diz que é só no decreto? Nós estamos vendo que o pastor Tim já está fora de ordem. Vamos continuar. Brevemente, ó, virá uma crise quanto à observância do domingo. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado em sua plenitude. Você consegue guardar o sábado na sua plenitude aqui na cidade? Não. Impossível. Então ele está falando o povo de Deus sair para que possa guardar o sábado na sua plenitude. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos num lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarem o sábado. Isso, desde a época dela que ela está falando isso. Olha, irmãos, no ano 70, sob o comando do general Tito, o exército romano novamente cercou Jerusalém. E dessa vez, ninguém mais pôde sair dela. Os que tentaram sair, eram mortos. Acabaram-se os alimentos, a fome foi indescritível, terrível. Daí as mães trocaram os filhos e os comeram. Ela fala no livro, no primeiro capítulo, lê o primeiro capítulo. As mães pegavam seus filhos e comiam. Foi terrível. Ele fala que o cinto, eles pegavam para comer. As pessoas tomavam a comida das pessoas idosas. Foi terrível o cinto. Então, quando vier a decreto dominical, será terrível para o povo de Deus. A mesma coisa, irmão. Frise-se com ênfase. O primeiro cerco era o aviso para sair. O segundo já não haveria maneira alguma de fazê-lo. Redobre sua atenção a respeito. O Tito moderno. Decreto dominical, e esse está iminente, será o Tito moderno. E quando ele for promulgado, ficará muito difícil alguém sair da cidade. Eloy fala que em breve, muitos que queiram sair da cidade não poderão. Ó, e que motivos serão alegados para decretá-lo? O povo de Deus aceitou a mensagem da justiça pela fé e vitória sobre o pecado. Está se preparando, e Satanás, percebendo que o povo está preparando, ele vai usar o decreto dominical para bater de frente com o povo de Deus. Mudar das cidades. Muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades. Mas breve é o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo. Vocês estão vendo aí, a irmã Cezinha, na casa dela, ela é os funkeiros que vai na casa, ligam aquele som, com aquelas músicas loucas. Então ela está dizendo aqui, ó, pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá o quê? Poluída. Irmãos, já estamos atrasadíssimos. Por que mudar-se para o campo? O Senhor tem suas próprias razões e objetivos ao nos ordenar que nos mudemos para o campo. Entre eles, certamente, estão as seguintes. Primeiro, o aperfeiçoamento do caráter de toda a família. No campo é bem mais fácil não se deixar corromper pela onda de uma imoralidade e corrupção moral que se alastra a cada dia. Irmã Cezinha, lê o segundo ponto. As cidades se tornarão inabitáveis em razão das lutas, dos roubos, assaltos, sensualismo, ilegalidade e imoralidade. Terceiro, Possibilitar ocasião favorável de se ajudar o próximo que estiver acometido de alguma doença física, mental ou espiritual. porque lá você vai estar preparado para ajudar as pessoas. Quarto, Produzir a própria comida, livre de venenos, adubos químicos, herbicidas, inseticidas, fungicidas e transgênicos. Educar as crianças em um ambiente propício à religiosidade. Preparar-se em vista da iminência da chegada do Tito moderno. sair só no decreto dominical. Não haveria tempo suficiente para sair. Vai ser tarde. O terrível Tito moderno está chegando
e com ele se cumprirá a seguinte palavra de Ellen White: dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que quiserem abandonar não poderão fazer. Irmãos, vocês estão vendo o que está ocorrendo com a Venezuela. A mídia não divulga, mas a Venezuela está em desespero. A inflação está prevista que vai chegar esse ano a 700%. Eles não têm comida, os caminhões estão levando as comidas para o mercado, eles interrompem, assaltam em vários supermercados. As pessoas, e o governo estabeleceu só para comprar 2 vezes por semana alimentos, na segunda e no sábado, e colocou a quantidade de comida que cada um deve comprar. O mundo, irmãos, está numa crise tremenda. O Brasil está quebrado. O Brasil está devendo mais de 4 trilhões. O Brasil quebrou. O Brasil está indo no mesmo caminho da Venezuela. Esse é o motivo que nós devemos sair também das cidades. Olha só, o pastor Tinho disse o quê? Não devemos sair porque temos que pregar o evangelho para as pessoas, não é isso? O que a Ellen White fala? Vamos ver? Nós vimos o vídeo no início. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, não curvará nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-los do que está para vir a terra. Cai por terra o que o pastor Tim mais uma vez disse. Vou repetir: as verdades especiais para esse tempo não se encontram com as autoridades eclesiásticas. Morar no campo e pregar na cidade, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Qual é o lugar santo hoje, irmãos? Vou passar rapidinho para os irmãos verem. Sem dúvida, o lugar santo hoje é o Israel moderno, o centro da igreja de Deus, a depositária das verdades sagradas, confiada ao povo de Deus, a igreja adventista do 7º dia. A abominação da desolação são a invasão do exército de Roma com seu estandarte, que seriam fincados no lugar santo. Então nós vemos que é um paralelismo. Tá? Vamos ver, será que o exército de Roma está fincando as bandeiras ao redor da igreja adventista? Sim. Quem é o exército de Roma? Quem é o exército de Roma? Em 1867, Ellen White teve uma visão notável sobre a interferência dos católicos jesuítas na igreja adventista. Páginas de Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 577. Olha só. Naquela noite sonhei, então vi um grupo que marchava rumo à casa, esse grupo dos jesuítas, de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem, porque os jesuítas se infiltram como pastores. Eu conhecia bem, então eram pessoas que se fingiam que eram pastores. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz e o outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está interditada, os bens devem ser confiscados. E eles falaram contra a nossa santa ordem. Então, ó, ela está dizendo aqui, um grupo parecia procissão católica, e esse grupo ele chegou, bateu clique, vai na igreja, mesma coisa aconteceu lá no exército, e fez o quê? Diz o quê? Essa casa está interditada, os bens serão confiscados. Eles falaram, falando que os adventistas falaram contra a nossa santa ordem, ou seja, contra os jesuítas, contra a igreja católica. Ela está falando. E eles que os adventistas falaram contra a nossa santa ordem. Vamos cercar eles. O único grupo protestante que existe hoje, irmãos, são os adventistas do 7º dia. E o grupo, os jesuítas, eles existem com 2 objetivos: acabar com o protestantismo e exaltar, colocar o Papa no lugar. E o único grupo protestante são os adventistas do 7º dia. E a primeira igreja que foi invadida, aquele Riviera, o jesuíta, ele disse, foi os adventistas, a igreja adventista do 7º dia. Nós vamos ver mais provas. Os bens adventistas seriam confiscados, ela diz, né? São sem dúvida nossas doutrinas e os escritos de Ellen White, que são nossos bens. Falaram contra a nossa santa ordem, contra os jesuítas, uma ordem católica que iria aproveitar maliciosamente da Conferência Geral, na época era Beto Cristo. Quem pode ler? Mais exemplo. Os jesuítas na Igreja Adventista perverteram as nossas doutrinas, rebaixaram normas de conduta, futebol, jogos de competição, vestuário feminino, semelhantes ao masculino, etc. Introduzindo misticismo e espiritismo
então assumindo o papel dos piores inimigos dos seus irmãos fiéis. Então, eles estão introduzindo todas essas coisas, misticismo, espiritismo, futebol, coleção, Olimpíada, tudo isso aí são implantados pelos jesuítas. Essa aqui, tá vendo? Ó, é o CETAI, é o Seminário Teológico Adventista. E esses dois que vocês estão vendo aqui, ó, esses três que estão aí, são os jesuítas. E eles estão dando aula lá para os nossos pastores nessa faculdade. Assiste um vídeo que eu coloquei na internet, chama Apostasia da Igreja Adventista, que lá tem mais detalhes. São muitas bandeiras que Roma estão sendo fincadas na Igreja Adventista. A primeira bandeira, irmã Cezinha, desmantelamento do sistema educativo. Essa é uma bandeira que eles estão fazendo, plantando. Existe um plano definido do Vaticano de destruir o sistema educativo adventista, ou de transformá-lo em ineficaz para atingir seus objetivos. E está fazendo isso através dos jesuítas infiltrados na organização. Eles estão nas escolas, universidades, como administradores, como centenas de pastores e professores de Bíblia e religião. Eles estão criando uma nova geração de adventistas que ignora o princípio fundamental da nossa fé, formando uma igreja que não poderá sobreviver no conflito final. O que eles estão fazendo? Foi votado oficialmente nas sessões do GC Conferência Geral em Toronto, na Conferência Geral em Toronto, que não se deve evangelizar em forma proselitistas, nem apresentar temas como o sábado publicamente que sejam ofensivas a outras denominações. Os pastores jesuítas que estão fazendo isso lá dentro da igreja. O abandono da pregação das mensagens dos 3 anjos, essa mensagem foi detida. Olha só o que ele te diz. Satanás ideou um estado de coisas por cuja proclamação da terceira mensagem angélica será o quê? E foi detida ou não foi? Pelos jesuítas que entrou da igreja. Não tem a mensagem sido proclamada com a clareza e nitidez com que deveria ter sido. Então Satanás tem seus planos. Bandeira de Roma fincada na igreja adventista. Pecado é nossa natureza e não somente transgressão da lei. Essa foi uma bandeira que eles fincaram. Outra bandeira. O ensino de que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, o pré-lapsarianismo, o catolicismo. A doutrina da Trindade, outra bandeira que foi ficada na igreja adventista. A implantação da estrutura hierárquica no verdadeiro estilo romano, onde todos devem obedecer a seus superiores de maneira autoritária, proibindo a liberdade de pensar. Fotos católicas utilizadas como ilustrações, são usadas nas nossas revistas, catolicismo. Diálogos ecumênicos com Roma, a implantação da igreja emergente e a formação espiritual dentro da igreja adventista, a oração contemplativa, queima de pedidos de oração, uso de velas, a cruz de penitência, essa cruz de penitência, com M de Maria, católica. Será que essa cruz de penitência está dentro da igreja adventista? Olha, dá uma olhada. A cruz de penitência com M de Maria na igreja adventista, essa aqui é a igreja de Minas Gerais, na Escola Sabatina, tá vendo o Mzinho lá de Maria, eles colocam no lençol. Vou voltar atrás para vocês verem. Ó, essa aqui é da igreja católica. Esse M, eles colocam o lençol com formato de M de Maria, para a exaltação de Maria. A igreja adventista copiou. Quem foi que colocou lá? Os jesuítas. Olha lá. Ó, isso aqui é os 100 anos do NASP. Foi lá no NASP, comemorando 100 anos. Eles fazem questão de colocar a cruz com o M de Maria. Olha lá. E mais cultura e instituições adventistas. Observe a roupa da mulher. Dá só uma olhada na roupa sensual da mulher. Olha, o NASP, inauguração da escultura no NASP. A Bíblia diz: não devereis fazer imagem de escultura. Isso aqui é inauguração no NASP. Várias esculturas lá no NASP aqui de São Paulo. Olha aí, ó. Jesus, de Maria, dos discípulos. Está entrando na igreja uma nova era de espiritualidade mística. Esses ensinos estão sendo praticados em nossas igrejas e instituições de ensino. É o espiritismo, a moda antiga, disfarçada com roupas novas pelos jesuítas. Quem pode ler? Esse aqui, o que significa formação espiritual, para vocês vão entender. O que é a formação espiritual? Liga. Formação espiritual é o misticismo católico romano formulado por Inácio de Loyola, que fundou a Ordem dos Jesuítas no ano de 1540.
A formação espiritual ensina as ideias ocultas de cura interior e oração contemplativa. Trata-se de técnicas profundamente ocultas como o Lectio Divina. Lectio Correto é Lectio Divina. Olha aqui, ó. Disciplinas espirituais. Enders. Isso aqui é da Enders. Curso, livros, feito pela Enders. Olha lá, disciplinas e formação espiritual. Olha, Lectio, o que é Lectio Divina? Irmã Cezinha, o Dedé. Lectio, o que é Lectio Divina? Em latim significa leitura divina, leitura espiritual. É um método de oração e leitura bíblica praticado por monges católicos, como Santo Agostinho, São Basílio e São Bento. A prática da Lectio Divina é atualmente muito popular entre os católicos e os gnósticos, e está ganhando aceitação em todas as igrejas, especialmente a IASD. O Papa Bento XVI disse em um discurso de 2005, eu gostaria, em especial, recordar e recomendar a antiga tradição da Lectio Divina. Tem um vídeo na internet que mostra o pastor Fernando Iglesias praticando a oração contemplativa, o pastor Leonel Stina ensinando os membros a praticar a oração contemplativa. Olha só, isso aqui, ó, é o pastor Dwight Nelson. Essa igreja ali, ó, é a igreja adventista. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, em inglês ali. Lectio Divina. Ensinando a Lectio Divina dentro da igreja. Aqui é o site deles. Dá só uma olhada aqui. Esse aqui é o doutor John Dignall. É presidente do Walla Walla College, uma instituição adventista. Ele lançou esse livro aqui que chama Fome. Nesse livro, apoia a espiritualidade contemplativa. E a Casa Publicadora traduziu com a busca. Olha só, do livro. A página 64, ela instrui favoravelmente, ele instrui a Lectio Divina e a visualização. Página 52 fala sobre as orações de respiração. O Espiritismo. Olha só. Formação espiritual. Esse aqui é o site adventista e o pastor falando lá sobre a formação espiritual. O editor da revista Ministério, adjunto, formação espiritual. Oração de respiração. Ó, isso aqui está no site da revista Diálogo Adventista, publicada pela comissão adventista pelos estudantes. E aqui está falando, a tradução lá, use orações de respiração. Essas são orações curtas como Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Agora, pela coisa do catolicismo, né? Maria, tal. Repete várias vezes o mesmo, que pode ser dito mentalmente em ritmo de seu padrão de respiração. A oração se expande para preencher o seu subconsciente, tá? É adventista, literatura adventista. Os jesuítas colocando suas bandeiras. É tempo de sair das cidades. Está escrevendo um livro, está dizendo aqui que ela está escrevendo um livro sobre esse assunto aí, nessa altura aí, adventista. Olha aí, ó, nas notícias adventistas, falando lá. Estão vendo lá, em inglês? Boletim da Conferência Geral informando a Igreja Mundial sobre seus planos para implementar o ensino da formação espiritual dentro da igreja. Foi aprovado. E o pastor Ted Wilson estava lá nessa comissão. Quem pode ler? O que é a igreja? Essa foi o que foi aprovado. Está lá nesse endereço aqui, ó. Da igreja, 2004. A Igreja Adventista a nível mundial criou o Conselho Internacional de Ministros e Educação Teológica, IBMT, em setembro de 2001, projetado para fornecer orientação geral e normas para a formação profissional dos pastores, evangelistas, teólogos, professores, capelães e outros funcionários envolvidos na formação ministerial e religiosa ou formação espiritual, em cada uma das 13 regiões da igreja em torno do mundo. Então foi aprovado pela igreja para ser implementado em todo o mundo. E o Ted Wilson estava lá, nessa comissão. Outra forma de misticismo no adventismo é a oração de Taizé. Eles estão trazendo velas para a igreja. A oração de Taizé usa velas. A oração de Taizé inclui repetição, silêncio e meditação. No meio da oração há um longo período de silêncio. Inclui o uso de velas. Olha só, esse casal aqui é adventista. Eles fundou este ministério aqui que se chama Águas Tranquilas, né? Still Waters, Água Tranquila. São adventistas e foram chamados para estabelecer um ministério de retiro espiritual chamado Águas Tranquilas. E o que eles estão ensinando nesse ministério? Olha lá, nós oferecemos um serviço de Taizé uma vez por trimestre. Olha só na igreja adventista aqui, ó, o uso de velas, Santa Ceia,
Seminário Adventista de Liderança realizado em Saturnina, decoração com velas. Parece um despacho isso aqui. Pedra e cruz, né? Olha, dentro da igreja, uso de velas, tudo isso aqui é adventista. Salão de oração do colégio adventista, ó, enfeitado para meditação, com velas. Ó, sala de oração desse colégio adventista. Aí você pode ver no site, ó, lá. Isso aqui é oração de estação. Tem as orações de estação. Eles dividem em várias estações. Você entra no local, você faz uma coisa. Entra em outro lugar, você faz outra. São oração de labirinto ou oração de estação. Aqui está falando 25 a 30 estações diferentes. Via sacra. É, a via sacra. Isso aqui é uma estação de oração, por exemplo, aquele enfeitadinho, a pessoa chega ali, ajoelha, aqueles 2 travesseiros. É um ritual. Eles dividem. Na igreja do portão aqui onde eu estava, o pastor Éder, ele fez isso. Eu achei muito estranho, cheguei lá, estava dividido em 7 compartimentos. Você ia num lugar, tinha uma vela acesa, e escrita a palavra lá, Deus é a luz, Jesus é a luz. Aí você lia, fazia o seu ritual, aí entrava no outro lugar, lá tinha água derramando, falava que Deus é a água da vida, que Jesus é a água. Aí você tinha que fazer outro ritual, só na 7ª que você ajoelhava e fazia a oração. Então essa aqui é a oração de estação. Oração com labirinto. Ele coloca no centro, você vai fazendo e pensando em você, refletindo sobre a sua vida, lá, fazer uma introspecção dentro de você, são orações de labirinto. Olha lá, nesse colégio, ó, eles fizeram lá a oração de labirinto. Ó, tem uma pessoa lá fazendo a oração de labirinto. Participa dessa instituição adventista. Olha, bem no centro, você vai andando até chegar no centro. Quer dizer, que você vai chegar no centro, no seu centro. Centro de você. Você vai andando, meditando, pensando, fazendo introspecção da sua vida, até você chegar no centro, você chegar no centro de você, lá no seu interior. Isso aí está parecendo aqueles negócios dos maias lá, quando eles mostram. Exemplo de oração de labirinto com estações, ó. São pessoas do mundo fazendo isso. Olha os rituais lá. E a igreja adventista está copiando igualzinho. Olha aqui, ó, o site comprovando. Ó. Esse aqui é o pastor convidando. Oração de labirinto, boa música e boas amizades. Lá naquela tradução lá. Ó, jesuíta colocou também as bandeiras jesuítas, teatro na igreja adventista. Foi plantado pelo jesuíta também. Isso aqui é um teatro. As irmãs lá, as calças das irmãs de cotton, calças terríveis. Os católicos fazem penitência por 40 dias na quaresma, que começa a quarta-feira de cinza e termina no domingo de Ramos. Os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. As 40 madrugadas. Foi implantado dentro da igreja adventista pelos jesuítas. Você sabia disso? Quem já participou das 40 madrugadas? Eu! Mas já chegou a fazer as 40? Eu fiz. Dificilmente, né? Como se diz, uma penitência que você tem que fazer. Mas é um vazio aqui, nunca consigo. É uma penitência que você tem que fazer. Isso foi instituído pelo jesuíta, irmão. Olha só. Olha só aqui, ó. São os 40 exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Ó, o livro católico. O que está escrito ali, ó? O treino inaciano para a quaresma. 40 dias de oração, reflexão e ação. 40 dias de 40 maneiras de crescer para mais perto de Deus. Aqui estão os exercícios espirituais. Cada um tem um ritual, você tem que ler e eles explicam o que você tem que fazer. São os 40 madrugadas. Ó, a igreja adventista. Mais um estandarte de Roma no meio de adventista. 40 madrugadas para ensinar formação espiritual, as disciplinas espirituais e o discipulado. Olha, presta atenção nessa apostila aqui. Ó. Eu ganhei essa apostila. Disciplinas espirituais e o discipulado. Essa palavra, disciplinas espirituais e discipulado, fique esperto com essas palavras. E formação espiritual. Porque os pastores estão sendo treinados para isso. Aí eu falei, nossa, que absurdo aqui. E aqui vem os passos que você tem que fazer. Você tem que ler a apostila. A mesma coisa do Inácio de Loyola. Ó, as outras igrejas também. Foi implantado em outras igrejas. Assembleia de Deus. Aquela ali é Jesus Nazareno. Isso aqui, Igreja Batista. Essa, Metodista. Ó, a Igreja Batista instituindo o dia da criança, o dia do jovem. Isso aí não existe isso. Exaltação humana. O humanismo dentro da igreja. Dia da princesa adventista. O Ministério dos Adolescentes da Igreja Adventista na região sudoeste paulista promoveu o Encontro de Princesas, um evento especial,
com a presença de 170 adolescentes, que aconteceu no auditório do Colégio Adventista de Sorocaba. Uma decoração muito especial foi preparada na hora do almoço, um ambiente para receber as princesas, com muito requinte e bom gosto. Dia da princesa, irmão. Tem até da rainha para as mulheres. Então, dia da princesa, dia da rainha. Irmão, isso é um verdadeiro absurdo, mano. Concurso, para ver quem é a mulher mais bonita. Acabou, irmão. Os jesuítas acabou com a nossa igreja. A terceira mensagem evangélica foi jogada por terra. Por isso Deus está levantando outro movimento para levar essa mensagem. Irmão. Olha só, dia dos bravadores, dia do ancião, dia do pastor, dia de liberdade religiosa, dia da mãe, dia do pai, dia do levamento, dia da oração, dia de tudo. Eles estão colocando. Temos que levantar o estandarte de Cristo. O estandarte de Cristo, qual que é a bandeira? Satanás está implantando as bandeiras dele. Mas qual é a bandeira de Cristo? Quem pode ler? Josimar? A bandeira da verdade da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nós temos que levantar essa bandeira de Cristo, irmão. A primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Os discípulos de Cristo foram avisados sobre a destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína, e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Assim agora estamos dando aviso da destruição iminente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência, serão salvos. Agora, advertência não. Os jesuítas e fincaram as bandeiras, irmãos. Já estamos atrasados. O sinal de fuga já está sendo dado para os adventistas. Então, que Deus abençoe os irmãos. Veja a seguir fotos do nosso projeto de sustento próprio Vida no Campo, e nossa roça de milho e feijão, e etc. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.